É, então é João 3,16, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma maior prova de amor, né, que Deus deu para nós, entregando o seu próprio Filho. E o Filho de Deus nos deu o Evangelho, né? Existe o Evangelho de Cristo, a qual nós precisamos seguir. E interessante que quando meu tio falava sobre a pergunta de Nicodemos, né, um mestre na lei, um mestre conhecido, e ele faz essa pergunta para Jesus, né, como pode um homem depois de velho nascer de novo? E Jesus lhe dá essa resposta, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Ali água significa a palavra, né? É um simbolismo para a palavra, e do Espírito, que é uma palavra revelada pelo Espírito. Então, Cristo deixou um evangelho, né? Deus nos deu Cristo e ele se entregou na cruz, e por causa desse sacrifício nós temos a vida eterna, né? Não é por mérito nenhum nosso. E nós temos essa graça de Deus de sermos salvos, porque Deus deu o seu filho. Imagina se Deus não tivesse dado o seu próprio filho, nós não teríamos solução nenhuma. E Cristo nos deu um evangelho, que é por qual nós entramos no reino através da palavra e do Espírito. E Paulo chamou a atenção dos seus ouvintes lá em Gálatas, deixa eu ver se está aqui, Gálatas, no capítulo 1, ele fala assim, ó, eu admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. E aí em 1 Coríntios, 15, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala assim, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, ao qual vocês receberam e no qual estão firmes, por meio deste evangelho. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então, Deus nos deu Cristo e nós por isso somos salvos, mas também Cristo nos deu o evangelho, a qual Paulo está falando assim, ó, o evangelho que eu lhes preguei, por qual vocês são salvos, desde que se apegue firmemente a esse evangelho. Senão, vocês vão ter crido em vão. Então a gente vê muitas pessoas que apenas foram ao ministério, foram a uma igreja, e elas apenas, assim, uma emoção, alguma coisa ali, como meu tio disse, né? Recebe a Jesus, né? Mas é o contrário, é Jesus que nos recebe, é Jesus que nos aceita. Mas essas pessoas apenas por um momento ali de emoção, elas recebem, mas depois elas não recebem o evangelho de Cristo, elas não se apegam firmemente ao evangelho de Cristo. Então é um crer em vão. E Paulo está chamando a atenção deles, né? Aí eles começam a crer num outro evangelho, que já é um evangelho de aquele evangelho que a pessoa tem que merecer. Só é salva se merecer, já não é mais graça, é por merecimento. E Paulo está falando isso aos Gálatas, né? Admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho. E depois ele chama atenção aqui também aos coríntios, dizendo que quero lembrar-lhes do evangelho que lhes preguei, ao qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos,
desde que se apegue firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então, somos salvos pela graça, mas ainda existe um evangelho a ser seguido, que é o evangelho de Cristo. Precisamos nos apegar a esse evangelho, né? A nossa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. O evangelho de Cristo entrando em nossos ouvidos é que nos faz cada dia mais que essa fé seja fortalecida e nos livra de enganos, né? Como os Gálatas estavam ouvindo um outro evangelho, que não era o evangelho de Cristo, e Paulo vai lá e chama a atenção deles. Então, que nós possamos ficar firmes nesse evangelho que nos foi pregado. Qual evangelho que nos foi pregado? Que Deus deu o seu único filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo crê, aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não temos merecimento nenhum, nós não escolhemos nada, mas é Ele que nos escolheu e Ele nos deu esse bendito evangelho. Existe uma parte muito bonita de Paulo que eu gostaria de ler. Eu gosto muito dessa parte quando Paulo fala, 1 Timóteo. Deixa eu ver se é 1 Timóteo. Deixa eu ver se é aqui, 1 Timóteo. Deixa eu dar uma olhada rapidinho. Ah, tá sim, é 1 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 11. Aí ele fala assim, Paulo fala assim, ó, esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Então, esse evangelho que nós praticamos é o evangelho do Deus bendito. Amém?